meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje vamos corrigir um tema pro Enem que fala sobre a educação. Piririm, 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 alguém ligou pra mim. Piririm, 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 vou compartilhar a tela porque fica mais fácil de vocês enxergar. Vai, queridos, vamos lá. A filha pediu correção em vídeo e falou: Pri, não consegui imprimir na folha correta, minha filha. Não tem problema, meu amor. O problema da folha é o de menos. O importante é escrever texto. Sabe por que eu tô dizendo isso, gente? Porque tem gente que me manda a redação e fala assim, que não manda a redação e diz: professora, não escrevi porque não tenho folha. Vamos ser preguiçoso, meu filho. Escreve na palma da mão e manda que eu leio. A Constituição Federal de 1988 garante o direito de todos à educação. Promovê-la é dever do Estado e da família. Entretanto, e infelizmente, esse direito não é proporcionado a todos de modo efetivo, tendo em vista que há uma precariedade no acesso à educação de qualidade devido à crescente desigualdade social no Brasil. Essa problemática se evidencia pela escassez de representatividade que agrava o caos no ambiente escolar. Olha só, Fia, deixa eu te falar. Lá na plataforma tem um módulo que você tem acesso a redações prontas. E eu vou postar uma redação hoje, dia 27 de julho, às 20 horas, uma redação sobre esse tema. E aí você vai conseguir comparar as alusões que eu trouxe, os argumentos que eu trouxe com aquilo que você escreveu, tá bom? Então, olha só. Eu não sou contra usar a Constituição no início, mas vamos buscar ampliar o repertório de vocês para não ficar tão batido, para não ficar tão maçante, tá bom? Aqui você poderia ter usado como alusão aquele filme Escritores da Liberdade, sabe? É bem legal esse filme, inclusive estava lá como sugestão no texto de apoio, tá bom? E aí, quando você coloca, essa problemática se evidencia pela escassez de representatividade que agrava o caos no ambiente escolar. Então, vamos lembrá-lo, né? Aqui, você fez a contextualização do tema. Você abordou o tema usando a Constituição Federal, né? Que é uma área aí do conhecimento. Deus abençoe, vida que segue. Poderia ter feito diferente? Poderia. Poderia ter usado outro autor? Poderia. Mas não usou, Deus abençoe. Colocou uma adversativa, o entretanto, e aí depois veio, né? Esse direito não é proporcionado a todos de modo efetivo, tendo em vista que há uma precariedade no acesso à educação de qualidade devido à crescente desigualdade social no Brasil. Beleza. Fez aí a sua tese, trouxe o seu posicionamento, aquilo que você vai defender. Essa problemática se evidencia pela escassez de representatividade que agrava o caos no ambiente escolar. Aqui, meu amor, você tem que fazer a antecipação dos seus argumentos, lembra? Então, você tem que fazer a antecipação dos seus argumentos. E como que você vai fazer isso? Eu oriento que você antecipe os dois argumentos que você vai desenvolver. Então, do que você está falando, né? Do que você está falando? Escassez de representatividade, né? Sobre o que é isso? A escassez de representatividade de quem? Como? Quando? Então, vamos pensar assim, por que nós temos uma precária educação no Brasil? Por causa da falta de formação de professores, porque a docência não é incentivada, porque há um ensino tradicional, porque há muita pobreza e a galera precisa trabalhar, e aí há evasão escolar, e aí, consequentemente, os dados, os índices são tensos, enfim. Há vários argumentos que você pode utilizar que comprovem de uma maneira efetiva que há sim uma precariedade no acesso à educação de qualidade. Galera, é só vocês pensarem na realidade de vocês, da galera que estuda em escola pública principalmente. Como que é a escola de vocês? Quantas redações vocês produziram? Quantos textos vocês já escreveram? Então é nesse sentido que você precisa pensar, é nesse sentido que você precisa escrever o seu texto, tudo bem? Primeiramente, vale ressaltar que pela olá, linda, querida. Tô corrigindo o texto e não tô mostrando. Primeiramente, vale ressaltar que pela negligência representativa, há uma crise de infraestrutura na educação pública. Eu não consegui entender o que é essa negligência representativa. E qual seria essa crise? É apenas na crise da infraestrutura? Então, você percebe aqui que está confuso.
Você consegue ver aqui que não tá certinho? Então, o seu tópico frasal, que é o período em que você tem que trazer as informações, né, que você vai desenvolver no seu parágrafo, o tópico frasal, ele está superficial, ele não está bem relacionado, e aí isso prejudica a compreensão do seu texto. No livro Capitães de Areia, o escritor Jorge Amado descreve a vida difícil de um grupo de meninos que viviam em um cenário de pobreza sem acesso à educação e eram esquecidos pela sociedade. A realidade brasileira se assemelha à ficção, lamentavelmente. Milhares de pessoas não têm acesso à educação de qualidade. Então, olha lá. Primeiro, nós temos muitas palavras repetidas no seu texto. Segundo, é preciso que você relacione a alusão que você trouxe com o seu argumento. Isso mostra que a sua escolha, que o seu texto, ele foi planejado, que a sua redação foi planejada, que os argumentos que você trouxe foram bem escolhidos. Então é isso que precisa ficar evidente no seu texto. Você precisa deixar claro que há essa negligência, não entendi o que você quis dizer aqui, mas que isso foi retratado no livro. Então, a literatura que você escolhe, a citação que você escolhe, o fato histórico que você escolhe, tudo aquilo que você escolhe precisa ser feito de uma maneira intencional, precisa ser feito de uma maneira efetiva. Por quê? Porque você precisa me convencer do porquê que você está usando isso. Perceba que o seu livro está totalmente deslocado. É como se você estivesse falando de uma coisa alheia. Por quê? Porque o livro ele não mostra a realidade que você descreveu. Agora, se você falasse da pobreza, de crianças que moram nas ruas, do número de jovens que não têm acesso a uma educação de qualidade, ok. Até mencionar o livro ficaria correto. A gente precisaria fazer alguns ajustes, mas ainda assim estaria certo. O problema maior está justamente no quê? Nessa falta de articulação. Então, olha lá, ó. Nesse sentido, nota-se a estrutura precária das escolas, falta de funcionários qualificados, desde porteiros até professores. Assim, o ambiente escolar não é seguro e o ensino não é eficaz, pois muitas vezes falta professores de disciplinas específicas. Então, olha lá, ó. Cuidado com a translineação. Ao fazer a separação silábica, você precisa seguir as mesmas regras de separação silábica normal. Então, ali coloca um S aqui e um S aqui, tudo bem? Outra questão. Perceba, né, que você está falando, ó, milhares de pessoas não têm acesso à educação de qualidade. Como que você sabe disso? Qual é a fonte dessa informação? Beleza, agora você vem me dizer, ó, a estrutura precária das escolas, a falta de funcionários qualificados, desde porteiros até professores, o ambiente escolar não é seguro e o ensino não é eficaz, pois muitas vezes falta professores de disciplinas específicas. Então aqui você acabou sendo repetitiva quando fala de falta de professores. E aqui, da forma como você trouxe, esse seu período ficou no senso comum. Por que ficou no senso comum? Porque você não aprofundou isso, porque você não mostrou onde que isso acontece, como que isso acontece, como você sabe disso, qual é a fonte dessa informação, né? Como que você sabe disso? Qual é a fonte dessa informação? Então é isso que eu quero que você tenha cuidado, é isso que eu quero que você tenha atenção no seu texto, tudo bem? Então olha só. Nós precisamos melhorar a argumentação. Então, se você vai dizer para mim, né, por que há uma educação precária no Brasil, eu preciso que você me convença. Da forma como você colocou, nós já começamos no tópico frasal a ter problemas. Por quê? Porque eu não consigo visualizar onde que está o argumento, qual seria essa negligência representativa, entendeu? Seguindo. Ademais, é evidente a escassez de infraestrutura e de representatividade diante do aumento da violência escolar. Então, olha só, você escolheu abordar aqui uma outra perspectiva, falando que a educação de qualidade não existe devido à violência escolar.
Na realidade, a violência escolar ela é consequência dessa falta de educação de qualidade. Então, o que eu acho que aconteceu, meu amor? Na hora de você fazer o planejamento do texto, na hora de você planejar a sua redação, você acabou se perdendo. E aí a escolha dos argumentos não foi a melhor possível. Por isso que você se perdeu na argumentação. Por quê? Porque o aumento da violência escolar ela é consequência dessa falta de acesso a uma educação de qualidade. Então aqui você deveria ter focado mais no porquê que nós não temos esse acesso no Brasil. Por que isso falta? Por que isso é um problema, entendeu? Sempre use, procure usar ou conectivos ou usar ganchos semânticos para articular aí os seus períodos, tá bom? Procure fazer sempre dessa forma. O ataque ocorrido em Educandário de Saudades, pequeno município de Santa Catarina, que deixou 5 pessoas mortas, deixa explícito a falta de segurança. Por quê? Como que isso deixa explícito? Qual é o problema disso? Como que isso se mostra como um problema? Em que medida isso afeta a falta de acesso a uma educação de qualidade no Brasil? Em que medida isso interfere para que as pessoas não tenham acesso a uma educação de qualidade, entendeu? Então é nesse sentido que você precisa argumentar, tá? Então assim, e quando você for trazer exemplos, evite mencionar de apenas um lugar. E aí você pode colocar, esse caso, infelizmente, não isolado, deixa evidente o quê? O que ele deixa evidente, tá bom? Então é nesse sentido que eu quero que você reveja. Além da carência de educadores e do ensino dinâmico, a problemática aumenta pela crise de segurança no ambiente escolar público. Desse modo, infelizmente, a desigualdade social cresce e a educação de qualidade é um sonho distante, tá? Então, olha só. Por quê? Olha lá, além da carência de educadores, então você está sendo repetitiva, olha lá, perceba que você fala da falta de professores 3 vezes no seu texto e você não comprova que há realmente essa falta de professores, E o que seria esse ensino dinâmico? Essa crise aumenta pela crise na segurança, essa problemática aumenta pela crise na segurança no ambiente escolar público. Então eu quero que você comprove, eu quero que você melhore o seu repertório, eu quero que você traga informações de outras áreas do conhecimento. Nessa própria proposta tem várias alusões que poderiam ser relacionadas, Você poderia falar, por exemplo, da educação bancária, que eu trouxe na plataforma, que é um conceito do Paulo Freire, sobre a questão da educação. Eu acho que seria muito válido você trazer isso para você trazer no seu texto, para você argumentar. E aí a gente vem, logo, o governo deve investir na contratação de educadores e seguranças qualificados para proporcionar educação com segurança. Aquela vírgula aqui, depois de qualificados, gente, ela não tem, tá bom? Assim, gradativamente, a igualdade social e o ensino serão promovidos, melhorando a vida de milhares de pessoas. Então, olha só, nós precisamos urgentemente melhorar esse cabelo, Nós precisamos urgentemente melhorar a sua proposta de intervenção. Então, olha só, no Enem, nós temos que ter 5 elementos. São 5 elementos que precisam estar presentes na redação do Enem, na conclusão, para que ela seja considerada uma conclusão efetiva e receba, então, os 200 pontos. Óbvio que precisa estar relacionada com o tema, não encontra os direitos humanos, etc, etc, etc. Na sua conclusão, você não traz isso. Você comenta de uma forma geral, de uma forma muito superficial. Então, o que eu quero que você faça, meu amor? Você entra lá na plataforma, no módulo 2, no módulo que eu ensino sobre as competências do Enem. Você vai maratonar as aulas que eu falo sobre a competência 5 e vai analisar as redações que eu coloco prontas na plataforma. Isso por quê? Porque dessa forma
você vai conseguir entender aí quais são esses 5 elementos e o que você precisa fazer para trazê-los na sua redação. Então você precisa saber que tem que ter o agente, que tem que ter a ação, que tem que ter o modo meio, que tem que ter o efeito e que tem que ter o detalhamento. Eu sei que falando assim fica um pouco complicado, mas vá lá na plataforma, analise esses textos, veja essas aulas que você vai conseguir entender como que você vai fazer para atender isso no seu texto, tá bom? Então olha lá. Em relação à língua portuguesa, nós temos alguns desvios. Você poderia ter usado melhor aí, né, algumas estratégias que eu ensino, inclusive, né, para mostrar o domínio da língua. No repertório e na argumentação é onde a gente precisa melhorar muito e na conclusão também, tá bom? Então, olha só, é a sua primeira correção para o Enem, é o início aí do que a gente está produzindo, mas eu quero que você veja esse vídeo com muito carinho e aplique essas correções nas suas próximas redações. 100, 200, 300, 400, 500... 660 é a sua nota, tudo bem? Qualquer dúvida, minha filha, eu tô à disposição. Bora escrever redação? Bora, meu filho!